Salve, salve, queridos amigos de Experiências Compartilhadas. Hoje estamos com Alan Josmo para falar um pouco da sua aprovação na PGE Alagoas. Experiências compartilhadas que tem o intuito de demonstrar a força da caminhada, a história, aquilo que a gente não está acostumado a ver. O backstage, portanto, o que está por trás, diante de uma história aguerrida daquelas pessoas que são aprovadas, que não estão tão distantes. Meu irmão, olha aí. Olha ele. Opa, tudo com o senhor, boa noite. Beleza, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Estava aqui introduzindo, falando um pouco sobre você, né? Foi aprovado em quinto colocado na PGE Alagoas, mas que a gente está acostumado sempre, aquilo que eu falava com você no telefone, né? Os estereótipos, as pessoas que são muito distantes de nós, né? Para que a gente nos sabote de alguma maneira o nosso objetivo e conhecer um pouco da tua trajetória. Eu acho que tem esse desejo assim de continuar, né? Aquela chama de quem está estudando, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, assim, é uma inspiração para todos os concurseiros, né? Não só como profissional, mas como ser humano mesmo, a sua vida espiritual. Você emana muitas luzes e só gratidão pela sua vida nas redes sociais. Meu irmão. Nada, eu sei que está aí na caminhada, que está frutificando muitas vidas através da sua história. Eu agradeço por estar aqui, né? Quem está no YouTube, quem está no Spotify também nos escutando. Eu acho que a primeira coisa que sempre vem aquela pergunta, né, Alan, é, pô, velho, quando é que foi o despertar? Quando é que a Alan começou, né? Foi durante a faculdade? Foi depois, né? No caso do Guilherme, ele conciliou 2 anos com a advocacia. No caso do Gustavo, ele não tinha tantas condições financeiras, ele ia com o que dava. Como é que foi, assim, essa tua despertar? Não, no meu caso, já na faculdade eu sabia que eu queria fazer concurso público, mas não sabia qual carreira que eu ia seguir. Então, para definir isso, eu escolhi fazer concurso para analista judiciário, enquanto eu definia a minha carreira, né? Então, entre o TCC e a colação de grau, eu fiz o meu primeiro concurso público para analista, que foi no TJ Alagoas. Aí, nesse concurso, o meu objetivo era, vou estudar o edital, vou ler o edital todo, sem se preocupar tanto com a qualidade daquele estudo, sabe? Aí eu fui lá, ia no material, lia o que eu estava estudando e pronto. Ia passando, riscando no edital, só isso. Aí chegou na prova, veio a lapada, né? Eu disse, estudei todo o edital, mas fui péssimo, acertei 60% da prova. Só que eu adoto uma metodologia... TJ Alagoas. Isso, no TJ Alagoas. Aí... Desculpa interromper. Na segunda-feira, né, eu corrigi a prova e vi, acertei 60%. Eu falei, do jeito que eu estudei, não dá certo, né? Porque eu adoto na minha vida uma metodologia, eu não sei se o senhor conhece, que é a metodologia Kaizen, que é uma filosofia de vida também, que é o ciclo da melhoria contínua. Sério? Que é assim, hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Nossa. Aí, para ter isso, tem os pilares, né? Primeiro, antes da ação, tem que planejar, agir. Depois da ação, analisar o que foi o que eu pratiquei, corrigir e fazer de novo melhor. E assim, buscando a evolução, né? Aí, na segunda-feira, pós-prova, eu analisei isso. Eu disse, desse jeito não dá certo. Aí, eu comecei a pesquisar os consensos na internet, né? Quais eram os consensos dos especialistas em concurso público. Aí eu vi, tenho que fazer revisão, tenho que ler lei seca e fazer questão, então vou fazer isso. Aí eu montei minha rotina, meu cronograma de estudos para analista judiciário. E nos concursos de analista, tudo que tinha para errar, eu errei. Mas eu aprendi com cada um desses erros até construir a aprovação, sabe? Então, do TJ Alagoas, o meu próximo concurso para analista foi dali a 4 meses. Aí eu comecei a fazer revisão, fazer questões e ler a lei. Aí em 4 meses eu fui de 60% para 82 pontos. Em analista, eu disse, esse é o caminho que eu tenho que fazer. Só que aí eu não tinha conseguido a aprovação e eu disse, vou ver o que eu errei. Aí nesse concurso eu tinha errado informativo, jurisprudência, que eu não estudava. Aí, vou corrigir isso, vou começar a estudar jurisprudência. Corrigi. 2 meses depois, fiz o concurso para analista do MP Pernambuco, já lendo jurisprudência. Consegui a aprovação, assim, fora das vagas. Isso em 2018. Isso foi 1 ano de estudo para analista.
Aí fiz o MP Pernambuco, mantive os 80%, mas errei legislação estadual, que eu não estudava as legislações, eu disse, vou ter que ler legislação estadual. E até aí eu ainda não tinha definido qual carreira seguir após, né? Só que eu fiz uma pós presencial, né, uma especialização em Direito Público. E na especialização eu tive 2 professores que eram procuradores do Estado, daqui de Pernambuco. E eles falando da carreira, das disciplinas das provas, eu disse, é isso que eu quero para mim. Foi como se tivesse uma chama no meu coração e falei, esse é meu propósito. É nessa carreira que eu vou poder servir a sociedade da melhor forma possível, com os meus conhecimentos, né? Se aqui tá a chave. Aí coincidiu. Entre novembro e dezembro eu defini qual carreira eu queria e saiu o edital para analista da PGE Pernambuco. Aí eu falei, eu vou passar nesse concurso, porque eu quero para analista, viu, da PGE. Aí eu disse, eu vou passar nesse concurso que eu quero estudar para procurador. Aí eram 4 meses entre a prova e o edital, e as disciplinas muito parecidas com o procurador, né? Aí eu disse, vou me matar de estudar, vou fazer tudo para passar, né? Aí foram 4 meses de um estudo muito intenso. Aí eu passei. Nesses 4 meses eu apliquei tudo que eu aprendi nos concursos anteriores. Fiz revisão, lei seca, estudo de informativos e a legislação estadual. Eu estudava todo dia a legislação de Pernambuco. Aí quando foi, eu fiquei em 4º lugar para analista da PGE Pernambuco. Aí pronto, eu disse, amanhã já comecei a estudar para procurador, porque é o que eu quero, né? Aí eu comecei a definir meu cronograma de novo e decidi naquele momento que eu ia estudar por livros. Porque justamente eu queria ter uma independência na estruturação do meu cronograma e queria ter uma base mais consolidada para uma segunda fase ou até um oral, né? Só que, como eu já tinha uma base de estudo para analista, eu queria pegar livros que eu conseguisse ir além um pouco, né? Das matérias que tinham mais especificidades para procurador. Aí eu passei um mês para definir toda a minha doutrina, que eu sabia que se eu queria escolher algo que me levasse à aprovação e que eu pudesse passar um longo tempo com ele, não mudar durante o percurso, sabe? Alan, desculpa te interromper. Então, isso foi depois que tu passasse na PGE em 2019. Isso. Só retomando aqui. Isso. Aí também. E aí tu, veja, você, o seu DDD 83, você é pela Paraíba. Eu acho que você é de Campina Grande. É assim, eu nasci em Pernambuco, fui criado na Bahia, fiz faculdade na Paraíba e voltei para Pernambuco para ir fazer a pós em Pernambuco. Que massa, velho. Então, você fez faculdade... Isso, é no interior, é a Federal de Campina Grande, no interior, em Souza, Paraíba. Interior. Rapaz. Fui bater da Bahia para Souza. Que nada, rapaz. Que nada, rapaz. Tem 2 grandes amigos de Campina Grande. Pessoal, Campina Grande é a cidade boa, é bom demais. E Souza também, coisa aí boa. Pronto. Então, aí, veja, então você concluiu em 2010. Concluí em finalzinho de maio. Aí, o resultado para analista foi um ano depois, em finalzinho de maio de novo. Aí, o mês de junho foi definição de estratégia para o concurso para procurador. Só que, como eu já tinha errado demais para analista, o estudo para procurador ficou mais fácil, porque eu já sabia o que não fazer e qual caminho seguir. Aí, a estruturação do meu cronograma foi basicamente esse. Doutrina, livros. Depois da doutrina, eu partia para a lei seca do assunto estudado, resolvia questões e, por fim, os informativos. Aí isso facilitou um pouco o estudo para procuradoria. Aí eu comecei a estudar para procuradoria no 2º semestre de 2019. E já de olho na PGE Paraíba... Entendi. Depois julho, agosto ali. Já de olho na PGE Paraíba. Depois decidi a bibliografia ali. Eu sabia que ia ter PGE Paraíba e PGE Alagoas, né? Aí eu vou estudar com tudo, porque eu quero ser procurador da Paraíba de Alagoas. Que são cidades que eu... A colega Tina tá mandando muito abraço. Aqui, viu? E eu vi também que o professor Luiz passou aí, tá dizendo que já tá separando esses processos. Com o que é que você gosta de trabalhar? Né? Aí eu sabia que eu queria ficar aqui no Nordeste, sabe? Concurseiro não pode escolher muito, mas meu coração queria ficar no Nordeste e em cidades assim que eu tivesse uma qualidade de vida, sabe? Que não fosse muito grande, que desse para resolver as coisas com facilidade. Aí eu comecei a estudar para procurador, né, no 2º semestre de 2019, de olho em Paraíba e Alagoas. Só que aí veio a pandemia, né? Eu estava em um ritmo louco de estudo, focado máximo,
Aí quando veio a pandemia, eu apertei o freio. Vou analisar esse novo cenário, né? As coisas que eu tenho controle a partir desse cenário. Aí se eu não tenho controle das externidades, o que eu tenho controle é cuidar da minha saúde e do meu propósito. Aí eu lembro que na semana que foi eclodindo, né, as notícias, aí teve gente que postou, não faça mais concursos para procurador. Eu falei, eita, tô aqui louco para ser procurador e não vou mais fazer? Eu falei, jamais. Servidor público é humano. O vulgo Rock. Até hoje eu tiro onda com ele, viu? Até hoje eu tiro onda com o Rock. Ele fica caladinho, treinador Rock, olha aqui, ó, saindo. Ele ficou caladinho. Não é? Oxe, aí eu disse, não, servidor público tem vacância, é um ser humano. Pode ser exonerado, pode se aposentar. Quando surgir minha vaga, eu vou estar lá preparado. Quando for ter um concurso, vou estar preparado para entrar. Aí pronto, 2020 foi um ano que eu sabia que não teria provas. Aí eu vou usar esse tempo para solidificar minha base. Porque quando tiver a prova, eu quero estar competitivo. Aí, 2020, eu ainda apertei um pouco o freio, fui cuidando da saúde, né, mental, física, e estudando, mantendo a constância, porque eu sabia, né, que a preparação de concurso é o estudo, mas está atrelado todo um cuidado mental, um cuidado físico, né, porque a gente só consegue ir à luta se a gente está em um corpo forte. Então, foi algo que eu priorizei muito na minha preparação. Tinha o horário regrado de estudo, mas também tinha um horário para descansar, para fortalecer, recarregar as energias, né, para no outro dia estar firme. Aí pronto, 2020 foi um ano bem nos bastidores, bem silencioso, só construindo dia após dia essa aprovação, né, com paciência, não sabendo que algum dia ia ter prova, não sabia quando. Aí o ano foi passando, chegou 2021, aí já estava o cheiro, a PGE Paraíba no forno, PGE Alagoas também. Eu falei, esse é o ano da minha construção, é nesse ano que eu vou construir a minha aprovação. Aí, logo no início, eu senti que meu corpo estava precisando de um descanso. Eu nunca tinha tirado férias desde 2018, né? Desde que eu saí da faculdade só estudando. Sendo que eu tinha feito a OAB em 2017 na faculdade, OAB, TCC, concurso, e sem parar. Aí eu falei, eu vou descansar, porque 2021 é o ano da minha aprovação. Eu vou... Não, é Caio, eu tava mandando um abraço pra ele aqui, pra você não interromper. Desculpa, aí eu disse, eu vou construir minha aprovação em 2021, e para isso eu tenho que estar fortalecido. Aí eu descansei 2 semanas, foi em janeiro de 2021, 2 semanas inteiras, sem culpa, descansando. Aí eu vou descansar, porque quando eu retornar, eu vou retornar com tudo, sem parar, que eu vou ser aprovado. Aí tudo bem, né? Saiu o edital da PGE Paraíba. Nunca tinha feito prova para procurador antes. E um longo período só de estudo, né? Sem ser colocado à prova. Aí vem a insegurança. Eu falei, meu Deus, passei tanto tempo estudando, eu não vou saber de nada. Na hora da prova, vai vir os conteúdos tudo misturado. Como é que eu vou saber qual é a alternativa? Aí foi aí que eu fui para os simulados, né? Aí disse, não, no simulado estava indo bem, mas mesmo assim vinha aquela insegurança muito forte. Da insegurança de realmente, chegou a minha hora e eu não vou saber mais nada, mesmo sabendo que eu tinha uma base, sabe? Aí quando chegou... Ô, Alan, a gente conversava por telefone, eu e tu, e eu peço desculpas novamente por te interromper, mas só para ficar algo mais assim, né? A gente amarrar, como a gente misturar as histórias. Veja, você então, ali quando você foi em julho de 2018, que estava com junho, julho, foi o período que você falou assim, eu vou me cercar da minha bibliografia e a partir disso eu vou lê-la por completo. Então, quando você estava em 2019, já nesse estudo intenso, levou quanto tempo, em tese, para tu montar essa tua base, digamos assim, que tu sente que foi depois quando tu começou a fazer os simulados, ou enfim... Pronto, no primeiro semestre foi dedicação total à leitura, grifo, né? Meu método era grifar, para ter um material de revisão. Aí até dezembro eu já tinha concluído as matérias menores, financeiro, tudo que era secundário e não menos importante, né, mas que tem uma incidência menos aprofundada, eu já tinha concluído. Aí eu levei em torno de 8 meses para concluir a leitura e a revisão dessas matérias, 8 a 10 meses. Aí a partir daí eu comecei a fazer as provas em casa, PGE Tocantins, PGE Sergipe, aí eu fui vendo, não é um bicho de 7 cabeças, eu consigo resolver essa prova. Aí eu fui vendo, dá para resolver, não é algo impossível, basta continuar nesse ritmo, né? Fazendo o básico bem feito, que vai ter frutos. Aí quando eu fui fazendo essas provas anteriores, eu fui ganhando confiança para dar continuidade. Aí era sempre assim, a repetição.
Assim como um atleta, né, ele, para atingir a perfeição dos exercícios dele, ele repete incessantemente até chegar nas Olimpíadas, era o que eu fazia. Terminava de ler e voltava do zero. Terminava de ler, voltava do zero. E sempre assim, informativos, legislação sempre desse jeito, lendo, resolvendo questões, volta do zero. Sempre desse jeito, nos livros. Mas eu me senti competitivo mesmo depois de um ano fazendo a prova. E como veio a pandemia, eu já estava naquele gás, achando que eu já era capaz de passar, mas tive que dar essa segurada e continuar, né? Usar o tempo a meu favor para não ter muita chance de erro, né? Esse é agora que eu vou solidificar minha base para quando vir a prova eu estar andando em terra firme. Mas eu me senti competitivo depois de um ano de estudo, assim, com os livros e tal, sabe? E com informativo, né? Que informativo é o coringa das provas. O Dizer o Direito, eu sou fã incondicional do Dizer o Direito, porque é ali que tá tudo. Eu lia todo dia, domingo a domingo, era assim, fazia parte do meu cronograma ir lá no Dizer o Direito, pegar um informativo e beber daquela fonte, né? Porque ali é a fonte de muitos pontos na prova. É verdade, meu irmão. Também comungo do mesmo pensamento seu e também fui muito agraciado pela vida por causa de Márcio, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é servir, né? Então, eu quero saber um pouco sobre a sua metodologia de estudo, faz parte disso aqui, porque me chamou uma atenção muito isso. Seja quando você falou ali, no começo do estudo para analista, em que você foi fazendo o seu próprio método de estudo e foi descobrindo ali, para quem chegou agora, essa sua metodologia de vida, Kaizen, se eu entendi bem, você começou com os estudos ou já é uma metodologia de vida que já vai antes dos estudos? Isso. É a metodologia antes dos estudos que eu aplicava no estudo da faculdade, em relacionamentos, em projetos pessoais mesmo, sempre essa metodologia da busca pela melhoria contínua, um pouquinho todo dia até atingir, chegar onde eu queria, sabe? Aí quando veio o estudo para concurso, já estava essa metodologia enraizada em mim e eu ia aplicando conforme eu caminhava, né? Tem até uma frase muito famosa que o caminho se constrói no caminhar. E foi isso que eu ia fazendo, porque às vezes a gente se paralisa muito tentando encontrar uma estrada reta. E estudo para concurso é tudo menos uma estrada reta. E a gente vai construindo, se autoconhecendo a partir dessa caminhada, né? Que as pessoas, às vezes, a gente quer acertar, tem medo do errar, mas às vezes o errar é que está lá a aprovação no erro, né? Quando a gente está disposto a aprender com aquele erro, com aquela queda, com aquele escorregão. E até isso faz as pessoas com medo de errar, né, buscam atalhos, e às vezes os atalhos são vírus que até atrasam o objetivo. Aí, basicamente, foi isso. Eu fui aplicando, sempre eu fui analisando muito isso. Eu andava, analisava, corrigia as minhas deficiências, tipo, se eu estava precisando focar em uma determinada matéria, eu ia corrigindo. Não tentar, tipo, realmente em estado de presença, sabe? Sem ir com os olhos vendados. Eu tentava analisar cada caminhada minha e buscando reparar durante a caminhada. E foi isso que aconteceu na PGE Paraíba. Eu estava com aquela insegurança enorme, aí veio a prova, fiz 90 pontos de 100. Aí, eu sei. Aí foi naquele momento que eu falei, realmente a minha base está consolidada, mas o meu maior erro da preparação de procuradorias foi negligenciar as discursivas. E custou minha aprovação na PGE Paraíba, porque eu tinha negligenciado a preparação das discursivas e fui eliminado, tipo, por não atingir a nota mínima na peça. Eu não tinha treinado reintegração de posse, veio uma reintegração de posse, naquele momento eu já sabia o conteúdo, a jurisprudência daquele assunto, mas a insegurança pela peça eu não consegui desenvolver. Formato. Aí eu fiz uma peça péssima mesmo, não passei. Mas aí naquele momento eu não fiquei triste. Eu disse, eu estou no caminho certo. Então, eu vou entregar tudo de mim, porque dali a 2 meses tem a PGA Alagoas. Eu não vou deixar essa oportunidade passar, não. Aí, para você ver como Deus escreve tudo que é para ser, né? Tem uma palavra que Paulo Coelho usa muito nos livros dele, que é Maktub, está escrito. Aí eu sabia dentro de mim que não seria Paraíba o meu lugar, mas poderia ser Maceió. E até o fim eu lutaria por aquela vaga. Aí eu comecei a procurar peças das provas anteriores e comecei a resolver PGM da Sebras. Na segunda-feira eu cheguei de viagem da Paraíba, na sexta resolvi uma reintegração de posse. Aí falei, vai ser Alagoas o meu lugar. Aí eu foquei muito, como eu sabia que eu estava no caminho certo, eu foquei muito em peças, né? Nesses 2 meses eu estudava regularmente e treinava peça à noite. Até ficar com calo no dedo, fazia à mão mesmo.
E quanto mais praticava, né, para ter familiaridade com aquelas peças. Aí veio o PGA Alagoas, me mantive bem na objetiva, dentro do corte, e na peça veio um parecer, acertei 90% do parecer. Então é uma coisa que eu sempre falo, olha, imagine se eu tivesse caído e ficado por lá mesmo. A oportunidade que eu teria deixado de passar, né? Que é isso, a gente tem que aprender com os erros, mas não ficar naquela eterna se machucando, né? Ficando preso ao erro. A gente tem que aprender e ir embora. Vai pra frente, que na próxima pode ser mais uma chance, né? Então foi o que eu tentei fazer. Corrigir uma falha, reparar e conseguir a aprovação. Que massa, Luan. Veja, tu citasse Mactube aqui, que é um livro de Paulo Coelho, né? Se eu me recordo. E é um livro que fala muito sobre que aconteceu o que tinha que acontecer, isso. Estava escrito, né? Então, seja quando você diz assim que Deus escreve certo por linhas tortas, na verdade, Deus escreve certo por linhas retas, mas a gente acha que a linha é torta. A nossa linha tem que ser torta mesmo, porque a gente não compreende, mas a linha é reta. Só que a gente acha, né, que não pode ser torta porque a nossa compreensão quer sempre de um jeito. E aí tu trouxesse um aprendizado aqui que era justamente negligenciar a fase discursiva, mas isso que te levou, de alguma maneira, a lograr isso na PGA Alagoas. Quando é que tu começaria para estudar para a prova discursiva? Trazendo a tua experiência aqui, já que tu trocasse... No mesmo dia que eu comecei a estudar para a objetiva. Concomitantemente. Porque dói, né, uma reprovação, a gente sabendo que está lá preparado. Então, para evitar isso, tem que conciliar. E justamente que tem muitas provas que caem no mesmo final de semana, né? Então, realmente, tem que focar, conciliar o máximo possível, mesmo que seja aos finais de semana. E tem uma coisa que, do livro, né, de Paulo Coelho, essa questão do estar escrito. Porque eu passei, né, em 4º lugar para analista da PGE Pernambuco e nunca fui nomeado. Até hoje, nunca fui nomeado nesse concurso, desde 2019. Aí eu falava, queria tanto conciliar o trabalho e o estudo, eu precisava trabalhar, mas não foi. Eu falei, Deus, eu vou usar isso. Se o Senhor está me permitindo estudar em tempo integral, vou tomar como em tudo há uma razão de ser. E essa razão de ser vai ser construir minha aprovação, meu termo de desistência e passar para o meu propósito, né? Então, veio até a LC 173 de 2020, né, impedindo as nomeações. Aí eu falei, vou usar isso para construir minha aprovação para procurador. É o que eu quero. Se eu posso estudar em tempo integral, não vou trabalhar, vou transformar esse limão em limonada e partir para a procuradoria de vez, né? Até isso, sempre eu buscando. Tudo uma razão de ser, né? Porque às vezes a gente tem dois olhares. A gente pode olhar para a escuridão e se afundar nela, ou olhar aquilo de forma com o olhar enxergar a luz, né? Iluminar os nossos caminhos, mesmo que seja tudo obscuro. Porque é a luz que vai nos guiar para onde a gente tem que chegar. Perfeito, meu amigo. Se a gente tá com aquela visão que a gente acaba de acordar, a luz, ela encandece, né, de alguma forma, mas se a gente tá enxergando ali que, poxa, é esperança, né, de alguma maneira, aquela luzinha ali, por mais que seja um vagalume, ela vai nos apontando que está no caminho certo. Você fez feito 90 de 100 na PGE Paraíba, eu te mostrou muito isso, que eu acho que essa sua base de estudos é muito bem feita. E quando eu te perguntei, assim, sobre a questão de analista, quando você saiu dos 62 para cerca de 80 pontos, através dessa mudança de estudo, de saber o que é que tinha que ser feito, eu noto porque tem muitas pessoas que estão justamente nessa fase que chamam de limbo, ou que não veem, de alguma maneira, uma certa evolução. E aí, o que você indicaria, de alguma forma, para essas pessoas justamente que veem e apresentam uma certa estagnação? É justamente analisar os pontos cegos, né? Porque muitas vezes está em um pequeno detalhe, uma pequena revisão, uma pequena prática, porque as questões no concurso acabam se repetindo, né? Às vezes a pessoa tem que parar. Há momentos que tem que parar, analisar o que está sendo feito e ver o que precisa, né? Porque é muito isso, as provas vão seguindo uma determinada linha, né, como regra, e a gente vai seguindo um determinado caminho, se conhecendo, vendo o que precisa fazer essa análise mesmo. Acho que é algo imprescindível analisar. Porque às vezes a pessoa, até essa questão dos editais, que foi uma coisa que em 2021 foi uma chuva de editais, né? E eu sou uma pessoa, assim, essencialista. Eu adoto muito essencialismo. Eu não saio atirando para todos os lados. Eu foco em uma coisa específica, minhas energias nisso, porque eu quero fazer uma coisa bem feita e lograr êxito nessa coisa, do que fazer várias coisas e terminar sendo prejudicado em todas elas, sabe?
Aí até saiu vários concursos, eu só fiz PGE Alagoas, PGE Paraíba e PGE Ceará. Eu não fui saindo tudo justamente para poder conciliar, né? Quando veio a PGE Alagoas sem cadastro de reserva, aí tava PGE Alagoas e PGE Goiás muito perto uma da outra. Não fiz Goiás. Eu abri, eu disse, eu quero Maceió e eu vou para lá, vou apostar todas as minhas fichas lá. Que eu disse, se eu fizer as duas, eu não vou me dedicar na legislação estadual das duas. Vou acabar perdendo as duas por tentar as duas, sabe? Aí eu disse, eu vou apostar nisso. Foi uma aposta arriscada, né? Porque não tinha cadastro de reserva, mas eu vou dar o meu melhor em Alagoas, focar nela, porque é lá que eu quero estar. Aí eu foquei nisso e pronto. Que é sempre isso, né? Às vezes, quando a gente tá... Massa, velho. Porque o nosso tempo é muito precioso, né? Com o tempo que a gente consegue conquistar muita coisa. Quando a gente ocupa nossa mente com várias coisas ao mesmo tempo, a gente perde a nossa capacidade de discernição, né? De analisar o nosso caminhar. Que às vezes até, não sei se você conhece o livro, A Quietude é a Chave. Que é a chave... E é justamente os momentos de quietude que a gente consegue analisar o que a gente está errando, o que a gente precisa reparar para corrigir a caminhada. Ô, meu irmão, perfeito. Você tá... Enfim, tô aprendendo muito com você aqui. Espero que você que esteja escutando ou vendo aqui tenha percebido isso, né? Como o Alan é uma pessoa que, de alguma maneira, consegue extrair lições tão valiosas, né? Ensinamentos tão importantes para a vida, em geral. E eu percebo isso, né? Essa sua importância de você trabalhar esse essencialismo em você, de saber dizer não também para alguns concursos e não sair fazendo todos, para que isso não perturbe a sua paz interior. E aí você conseguir entrar nesse estado de aquietamento, né? Porque senão você acha que está sempre se encaixando a várias provas e no fundo você não está se dedicando a uma só. E eu acho que você fez uma das provas, Alan, que eu assim reputo como mais injustas. E aí nada contra os membros, contra a instituição. A sistemática mesmo, as mudanças durante o edital, foi algo assim, seja pela inscrição, já começa por ali, né? Então, o corte de 50% na prova oral, assim, é uma coisa fica sem palavras uma coisa dessa, assim. A luta foi muito grande, não imagino. Foi algo assim, antes de sair o edital quando estava o edital PGE Paraíba e PGE Alagoas juntos, eu sempre falava para meus amigos, se eu tenho alguma chance de passar, vai ser na PGE Paraíba, porque tem cadastro de reserva, né? Aí quando eu fui eliminar na PGE Paraíba, eu disse, não, vai ser PGE Alagoas, vou construir essa aprovação a todo custo, óbvio, com equilíbrio, né? Mas se era a única alternativa que eu tinha apostado tudo nela, eu sabia que estava no caminho certo e fui. Aí, inclusive, tem uma questão muito importante em concurso público, que se aplica aos jogos também, é que concurso público só acaba quando termina, mesmo que tenha prorrogação. Porque no meu caso, deu a oral, eu estava confiante na minha base, saí da prova extremamente feliz, né? Eu acho que eu consegui. Com um sentimento de gratidão muito grande. Quando veio o resultado provisório, eu tinha feito 76 pontos. Estava em 16, de 12 vagas, né? Dentro das vagas. Aí eu falei, eita, e agora? Vou lutar até o fim. Prefiro passar uma semana lutando por esse recurso, nessa prorrogação e conquistar minha aprovação, do que prolongar, né? Vou me dedicar a esse concurso justamente porque o jogo só acaba quando termina. Aí eu fui ver os vídeos, fui ver o que tinha feito, sabia o que eu tinha falado, e de 76 pontos, na média, eu fui para 88. Eu consegui 56 pontos em recurso. E consegui ficar em quinto lugar. Então é algo muito importante. Peraí, repete, Alan. Eu fui para a média de 88 na prova oral. Isso. Na prova oral. Foi tipo... Caramba, velho. E incrível isso, bicho. Aí que às vezes... Tu que fizesse o próprio recurso. Eu fiz, eu tenho dificuldade, assim, em terceirizar algumas coisas. Aí eu disse, não, como eu não terceirizava meus estudos, eu disse, não vou terceirizar esse recurso, eu sei o que eu falei, sei o que está no padrão de resposta, e fui construindo palavra por palavra o recurso, e terminei o recurso confiante de que ia conseguir, sabe? Mas sempre vinha aquela insegurança por causa da subjetividade do examinador. Aí quando veio o meu recurso, tudo que eu recorri eu conquistei. Aí somei 56 pontos no geral, né? Mas aí quando faz a divisão, fiquei com 88 pontos. Da 15ª nota na oral, fui para a 4ª melhor nota.
Caramba, Aí, velho. para não Que negligenciar isso, né, massa, nos mano. concursos, porque realmente não dá nem para se garantir dentro das vagas e nem acreditar que uma reprovação Uhum. antes do resultado final, né? Sim, no resultado final. Perfeito, meu irmão. Eu pude participar recentemente do pessoal que fez a elaboração do recurso na PGE Goiás, ajudar algumas pessoas, e também de uma amiga que fez o Ministério Público de Minas e ela não passou, né? E caramba, como é subjetiva essa fase. Assim, Uhum. com todo respeito, e não nenhum demérito com você, de jeito nenhum. Mas você vê que os candidatos eles estão assim, uma coisinha um do outro. E aí é realmente, às vezes, um critério Uhum. subjetivo que dá essa margem para que você consiga aumentar os pontos e falar, é, o critério é Uhum. objetivo, eu Exatamente. aceitei. Né? Então, saia disso, vem aqui para o espelho, vá Uhum. para o espelho que eu tô É, bem. tinha questão, exemplo, de despesas de capital, que eram as três espécies. Eu falei as três, mas só pontuei uma. Aí fui vendo essas questões e recorrendo, né? De cada pontinho, porque eu sabia que se eu Sim. conseguisse, era ali que eu queria estar, né? Como eu queria muito Maceió, nessa viagem eu me apaixonei pela cidade, aí eu disse, não, vou lutar até o fim. Só vou me considerar derrotado quando o Sebrasp dizer lá que eu não estou na convocação. Mas também eu já estava com Show de nesse bola, período de velho. recurso, eu já comecei a estudar para PGDF, né? Eu já estava trabalhando essa questão, então eu não vou também desistir agora. Vou continuar lutando ainda mais, porque essa prova oral me mostrou que eu sou capaz de muito mais, né? Que depois disso não tem por que temer, não tem por que ter Uhum. insegurança, é buscar a aprovação porque ela vem, né? É uma coisa que eu nunca deixei de acreditar desde Sim. o primeiro dia que eu estudei, que a aprovação vem a partir do momento que a gente decide continuar lutando, né? A gente só perde uma batalha quando a gente desiste dela. Então, eu sempre procurei estudar, mesmo que sejam 4 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, porque eu sabia que aquela sementinha que eu estava cuidando um dia ia ser germinada e um dia ia produzir frutos, né? Então, é algo que eu sempre acreditei, na continuidade, na semente a semente, no passo a passo, que um dia, no tempo certo, eu conquistaria a minha aprovação. E era isso que dava esperança, né? Porque sem esperança a gente não sai do lugar. A fé em Deus, nesse período a gente se conecta muito com o nosso eu interior, acreditar muito Nossa. nessa força exterior, né? Que é uma força que vem de dentro, mas ao mesmo tempo vem de fora. É o que a gente consegue sentir e enxergar nas pequenas coisas, né? E eu acredito muito que Deus cuidou de cada pequeno detalhe até o momento da aprovação, seja no lugar, seja nas minhas quedas. Ele estava ali do meu lado nas batalhas. Eu nunca me senti sozinho, porque eu sabia que estava comigo. Que coisa linda, meu irmão. Veja, eu vou aproveitar e quero fazer uma pergunta sobre isso. Isso me lembrou muito um amigo meu, que ele toda vez ficava assim, ele conversava comigo, ele fazia assim, irmão, tu vai ficar estudando aí sozinho, né? Às vezes ficava na sala de estudo, e aí eu fazia assim, não, não tô sozinho não, eu tô com Deus. E aí eu respondia sempre isso a ele, sabe? Você vai ficar aí sozinho? Não, não tô sozinho. Então, era uma forma de você mostrar assim, né, que estava acompanhado. E onde é que foi que você sentiu essa mão divina? Eu sei que você está falando que foram em todos os momentos. Eu não Uhum. estou duvidando disso, de jeito nenhum. Mas onde foi que você sentiu ela mais palpável? Ou seja, quando foi aquele momento de maior dificuldade que você sentiu ali que havia algo sobrenatural te mostrando que Foi aquilo ia ser muito justamente massa? nesse período de pandemia, de reprovação na PGE Paraíba, que eu sentia dentro de mim uma força que não era minha. Eu sentia que se eu levantava de manhã, mesmo cansado, eu sentia continue, porque o seu propósito não está aí à toa, sabe? E cada pequeno detalhe, a prova da PGE Alagoas mesmo deu até o parecer era um tema que eu estudava muito. Eu tava, a questão de hotel na oral, que estava Uhum. sem hotel, consegui um hotel pertinho de onde ia ser a oral. Aí foram as pequenas coisas que eu fui vendo que foram, disse, não, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Como se fosse realmente algo que a gente não consegue compreender, mas tá lá, sabe? Até na escolha de uma caneta, para o parecer, quando eu disse, não, essa caneta não tá muito boa. Eu vi uma caneta que estava lá perdida, eu disse, é essa caneta, vou usar essa caneta. Aí eu via nessas pequenas coisas, né? Porque Deus é muito grandioso, o universo é grande, mas ele atua nos pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que fazem a gente caminhar com mais força, lutar até conseguir, né? Totalmente, meu irmão. Você, assim, eu estou muito feliz de estar conversando aqui contigo. Tomara que você esteja percebendo isso, né? Você chama muita atenção, Alan, porque eu acho que
a coisa mais grandiosa que a gente tem na vida é, de certo modo, a nossa vontade, né? A potência que nos é dada de ter a vontade e, de consequente, saber direcionar essa vontade. Quando a gente consegue, no mínimo, tocar que essa nossa vontade, ela consiga tocar a vontade divina, é onde, de alguma maneira, existe algo de extraordinário nas nossas ações. É somente nesse momento. Se a nossa vontade estiver dissociada, se não tiver essa abertura, se não houver, portanto, essa intenção, que foi o que você intencionava as coisas, nos pequenos atos. Então, em cada pequeno ato, você sair intencionando e dando uma dimensão diferente à sua preparação, diferente à sua caminhada. E as lições que você foi extraindo, velho, eu tô aqui assim, né, radiante aqui. No momento eu já me arrepiei aqui, que você sente, né? É algo muito, muito bonito de escutar. Foi algo assim, realmente, que eu sempre falava, eu me guiava pela bússola que estava no meu coração, e eu ia na direção disso. Eu sempre busquei ter atenção aos sinais, né? Porque às vezes a gente está nesse mundo tão corrido que a gente não se atenta aos sinais. Nos sinais a gente consegue ir construindo a materialização do que a gente está traçando, né? Então é realmente se conhecer, ter fé e analisar. É uma questão realmente de caminhando, analisando, ter atenção a cada detalhe. Porque isso a gente vai construindo, né? A aprovação ou a obtenção do que a gente quer. Como você disse, o caminho vai se fazendo ao caminhar, né? Usando suas palavras. Me diga uma coisa, meu irmão. Sobre a sua metodologia, trazendo um pouco. Sei que você já adiantou falando que você utilizou uma base bibliográfica fundada em livros. Você falou também que adotava a metodologia de grifos aqui. Como é que você dividia, já que você também não delegava, essa questão de o que você vai estudar, seja nos seus recursos, seja nos seus estudos, seja na sua bibliografia, tal como isso, uma mesma característica do Elifas, do Gustavo, que eu estava conversando com ele, e também você com a mesma característica. Isso eu acho algo massa. Mas me diz aí, quantas horas variou? O Guilherme disse, por exemplo, que ele era um cara muito inconstante. E aí você sai pro cara que é o primeiro lugar, que todo mundo fala, o primeiro, né? Aquela coisa. Eu sou inconstante, né? Hora eu era assim, hora eu era assim. Como era essa questão dos horários de estudo, da tua disciplina, consequentemente de como tu estudava em relação ao planejamento, tu fazia uma vez na semana, uma vez no mês, tu acordava, não, hoje eu vou estudar isso. Como é que era essa questão da quantidade de matéria? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso. Na segunda-feira da reprovação, né, eu separei o que eu ia estudar durante a semana. Aí eu separei uma disciplina principal, no sentido de uma disciplina que precisava ser mais aprofundada, e uma secundária, que não é menos importante, né? Mas eu estudava 2 disciplinas por dia, de domingo a domingo, e sempre assim, nunca mudei essa estrutura, sabe? Aí eu segui um edital base. Eu peguei um edital base, que foi o da procurador da PGE Pernambuco, né? Porque eu tinha visto que a maioria dos concursos para procurador era Sebrasp. Eu disse, não, vou seguir esse edital, e acompanhando pelo edital e estudando. Um exemplo, segunda, processo civil e empresarial, terça, constitucional e ambiental, quarta, administrativo e previdenciário, nesse sentido. Aí, e eu tinha uma agenda, né, que eu controlava isso, as matérias que eu estava estudando por dia, e começava o dia com a doutrina. Estudei doutrina, assim, um exemplo, se li improbidade administrativa hoje, estudei. Logo em seguida, eu li a Lei 8.429 e logo em seguida resolvia questões de improbidade administrativa. Aí, após esse ciclo, pronto, concluí o ciclo de improbidade administrativa e estudava outra matéria secundária do dia. Do mesmo jeito, doutrina, lei seca, questões. Quando eu acabava esse ciclo, eu ia para os informativos, que realmente, para mim, informativo foi algo que eu priorizei, que eu não negligenciei de jeito nenhum. Porque eu estudava informativos de domingo a domingo, porque eu sabia que em uma segunda fase, o espelho é informativo, né? A explicação lá do dizer o direito todinho no espelho. Então, se ali estava a aprovação, era naquele caminho que eu ia seguir, né? Aí eu estruturei, foi algo simples. Eu parti dessa premissa de fazer o básico bem feito. Beber das fontes que eram elaboradas as questões. Se tinha lei seca elaborando nas questões, eu lia a lei seca. Se tinha informativo, estudava informativos. E fazendo aos pouquinhos mesmo. A partir do momento que eu construí a minha base, eu conseguia ter uma certa flexibilidade nos horários, mas no primeiro ano eu estudava 7 horas por dia. Em 2021,
com edital aberto aí era 7, 8, mas também se eu precisava era 6 horas. Até 5 horas eu estudei justamente porque eu queria aprender. O meu objetivo era aprender, não importava tanto a quantidade. E se eu estudasse metade do assunto e aprendesse metade daquele assunto, eu saía feliz do meu dia, porque eu tinha concluído o meu dia com êxito, sabe? Sem tanta atenção com a quantidade, mas com hábito. Eu busquei ter essa rotina, porque no livro O Poder do Hábito fala muito sobre isso, né? Que quando o nosso cérebro constrói um hábito bom, ele acaba gastando menos energia para produzir aquele hábito. Então, eu sempre procurava ter uma rotina, acordar todos os dias 7 horas da manhã, tomava meu café da manhã longe de celular, longe das distrações, para ter um momento comigo, vendo alimento, orando, né? Que eu sempre agradeci muito. Agradeci pelas vitórias e pelas batalhas, né? Porque tudo é uma dádiva. A gente, às vezes, não vê o presente como uma dádiva, mas ali no presente a gente constrói a semente da amanhã, como diz a música, né? Então, eu sempre procurei agradecer, independente do que estava acontecendo. E sempre com essa rotina. 7 horas da manhã, todos os dias de domingo a domingo, acordava. 11 horas parava para fazer o almoço. 1 hora voltava. E terminava 6 horas, 5 horas, parava de estudar. E a minha última obrigação do dia que era descansar. Eu coloquei o descanso como uma obrigação, justamente porque eu queria estar com 100% da minha energia no outro dia para me dedicar ao máximo, sabe? Então, não negligenciava o meu descanso. Naquele momento de descanso, eu estava presente no descanso. Seja ir num restaurante, seja assistir um filme, uma série, porque era aquele momento que eu me distraía dos concursos, né? Não pensava em outra coisa para realmente dar aquela recarregada. Mas sempre tem jeito. Caramba, que massa. Então, você foi literalmente incorporando um hábito, porque, assim, algumas pessoas que eu vi isso, né, do estudar domingo a domingo, e eu vou fazer um desabafo com você, eu sempre as acompanhei de falar assim, velho, se isso não for algo sustentável, vai ter ali um burnout, vai ter ali algo que vai escapulir, seja numa alimentação desagradável, seja num sono desregrado, seja numa emoção realmente, né, que explode em alguma coisa. E aí o fato de eu ver que você levava a regra tão bem no sentido, inclusive, do descanso, fez com que você não tivesse que ter um dia completamente off, por exemplo. Porque também todos os seus dias você tem momentos off, né? Se eu Exatamente. você, né? Exatamente. Eu sempre brinco que minhas séries estão em dias, porque eu realmente assistia, porque eu realmente priorizava o descanso, porque eu sabia que ele era parte essencial. No domingo mesmo, eu sempre corri, era o meu momento, o meu hobby é corrida, eu sou apaixonado por corrida. É naquele momento que eu sempre falava, eu estou vivo. Depois de passar um dia sentado, eu estou vivo, sentindo cada artéria pulsar na corrida. Então, eu não negligenciei corrida, buscava ter uma alimentação equilibrada, porque foi uma coisa que eu errava no concurso de analista também. Eu percebia que um dia que eu não comia tão balanceado à noite, no outro dia acordava sonolento, aí eu cuidei da minha alimentação. Aí dor de coluna não tive, por causa que até essa questão do exercício, nem que fosse 10 minutos por dia, eu fazia 10 minutos de exercício para movimentar o corpo, cuidar, porque, né, a gente é instrumento do sonho da gente, né? E eu, como instrumento, eu só consigo lutar pelo meu sonho se eu estiver bem. Então, sempre foi algo assim, um pré-requisito. Eu estar bem para eu ser um guerreiro na hora da batalha eficaz. Coisa linda, meu irmão. Perfeito, velho. Enfim, eu tô aqui, com certeza, tô aqui entrando melhor, né? Saindo daqui melhor do que eu entrei, melhor dizendo, né? Porque talvez seja a sua filosofia de vida, que você já tinha falado desde o começo, quando a gente começou aqui. A metodologia Kaizen, como você fez, de hoje ser melhor que ontem e, consequentemente, estar em um constante aprimoramento, uma busca realmente pela sua melhor versão sempre. Hoje, passou, amanhã, de novo, eu submeto. Portanto, tudo que eu fiz, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso responder, reagir às demandas do dia a dia de uma maneira um pouco mais, né, responsável, amorosa, caridosa. Eu acho que você incorporou isso realmente, literalmente, em todos os seus atos. Isso que torna lindo, entendeu? Isso torna algo muito especial, é encantador ver você falar um pouco da sua trajetória. Eu agradeço por suas palavras. E é isso, eu sempre pensava que era temporário, que era uma fase, é um processo, né? E eu queria aproveitar cada pequeno detalhe desse processo para crescer, né? Crescer como profissional, mas crescer como pessoa. Porque eu acho que todos os profissionais são pessoas, né? E essa humanidade na profissão é indispensável para buscar realmente servir a sociedade
com o zelo que ela merece. Então, sempre busquei essa evolução pessoal e transferir ela para os concursos, porque eu sabia que era um meio, não era um fim. Eu estava passando por algum processo que chegaria aonde eu queria chegar. Então, foi isso que eu coloquei na minha mente. É uma coisa, é temporário. O que me resta é aproveitar essa fase, né? Porque vou sair dela mais forte. Acredito que eu sair mais forte, vou entrar em outra fase, né? Porque a vida é isso. São fases, são capítulos, e a gente acaba um capítulo, começa outro, e segue escrevendo nossas histórias, né? Com certeza, meu irmão. Massa, velho, arretado. Veja, eu vou fazer uma recapitulação aqui, tá? Mas assim, na prova discursiva você deve ter adotado em tese a sua mesma metodologia que eu reparei já. Adquiriu alguns livros, treinou tudo à mão, como você falou, assim, para suprir essas carências, mesmo fazendo leitura de informativos completos, porque você via Isso. fundamentação. E também o que é que você fez para a prova oral, já que também era uma das fases. E como é que a vida te preparou para a prova oral já, ou foi nesse curto espaço de tempo? Porque Guilherme, por exemplo, disse, não, eu sempre tinha uma facilidade de alguma maneira, né? Eu conheci pessoas altamente tímidas que eu falava assim, caramba, esse cara vai ser um desafio para essa pessoa. Mas a gente tem que ir lá, velho, você vai lá, tá todo mundo no íntimo torcendo por você, ninguém é seu inimigo, você não pode... Enfim, como é que foi também? Fala um pouco da Vai parecer repetitivo, mas essa prova oral estava sendo escrita desde a faculdade. Porque eu, na faculdade, era uma pessoa muito tímida, evitava apresentação em grupo. Ah, eu faço a parte escrita, não preciso apresentar. Mas aí chegou no TCC. Aí no meu TCC tinha um professor que ele nem tem nome, é juiz, é o juiz. Na faculdade o nome dele é o juiz. Aí eu e minha melhor amiga, os únicos de toda a faculdade, ficamos para apresentar o TCC com ele. Que todo mundo se tremia, porque ele dava 0 para as pessoas. Aí, naquele momento, eu vou me dedicar, vou fazer o máximo que eu puder. E veio esse TCC, passei no TCC. Mas no mesmo dia eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais teria medo de falar. Naquele momento eu disse, nesse momento eu não tenho mais medo de falar. Se surgir algo para falar, eu vou falar. E isso foi desenvolvendo. Na pós-graduação, sempre que tinha a oportunidade de argumentar, eu fui falando sem medo. Quando chegou a oral, né, eu nunca tinha feito uma oral, eu fiquei com medo, óbvio, né? Mas assim, eu lembrei do meu TCC, da minha promessa que eu tinha feito para mim mesmo, eu falei, do juiz. Aí eu disse, vou seguir, eu vou confiar na minha base. Aí veio, um exemplo, eu ficava aquela insegurança, compra um cursinho, não compra um cursinho. Aí o professor Caio, né, que é da PGM João Pessoa, que inclusive ele me ajudou, as dicas dele foram essenciais na discursiva. Aí alguém perguntou para ele se ele tinha comprado o cursinho para prova oral. Aí ele falou que comprou o cursinho, mas que independente do cursinho, se a pessoa fala tremendo, o importante é acertar. Confiar na bagagem. Aí você sabe uma coisa, eu vou confiar na minha bagagem. Eu sei falar e eu vou confiar nisso. No que eu já tenho de sólido nas matérias. Aí eu foquei muito em revisão, revisei muito. E fui confiando nessa bagagem, na minha capacidade de falar, que até teve um professor que comentou, nordestino fala muito rápido. Eu falei, não, eu sei falar, vou falar direito na hora. E veio uma semana antes da oral, o senhor entrou em contato comigo, do curso do Estratégia, que eu assisti às aulas, e as suas palavras, justamente da gente confiar na nossa base, confiar que a gente estava ali, tá preparado, me deram realmente um gás para ter essa autoconfiança na hora da prova, né? Eu sei falar, eu estudei, estou preparado e não vou estar sozinho. Então, as suas palavras, tanto as suas, do Bruno Betti e do Igor Maciel, ajudaram muito realmente na construção dessa autoconfiança, sabe? Que era o que eu estava precisando na prova. Eu estava com a base, mas eu queria ter autoconfiança para falar. E a gente sabe falar, né? É confiar nisso. Sim. Ô, meu irmão, que massa, velho. Veja, é interessante como as coisas vão literalmente se entrelaçando, né? Como eu falei, a gente tem que costurar as coisas. Talvez você costurou aqui uma narrativa da sua vida de uma forma tão peculiar que eu até fico difícil de resumir. Mas veja, primeiro, né, Alan nos contou sobre a questão de ter uma ideia ali que germinou no final da faculdade, digamos assim, para o concurso de analista. E ele começou a estudar a partir daquelas quedas do concurso analista em que ele fazia ali menos da metade. Ele
começou a adotar essa metodologia de vida dele também, aplicou isso nos concursos, metodologia Kaizen, de hoje ser melhor do que ontem, de fazer uma autoanálise, e a partir disso você, portanto, começou, né, a olhar tudo que você vinha fazendo e ver o que precisava ser mudado. Inclusive, não deixou de ter um período de 1 a 2 meses para justamente olhar para aquilo ali que precisava ser adquirido realmente o necessário, se blindar também e falar, não, isso aqui é autossuficiente para mim, eu acho que eu preciso mais de tempo. E talvez, aí, como você falou, em 8 meses a 1 ano no máximo, você conseguiu fazer a sua base através de uma metodologia realmente que associou a leitura de lei com questão e jurisprudência, mas que você também soube durante essa caminhada ter essas conclusões e saber também dar um passo para trás. Então, quando você não fez a prova da PGE Goiás, fala, não, vai ser muita prova, eu vou adotar o essencialismo, uma coisa que você falou. Então, de alguma maneira, tudo tem uma razão de ser. Do limão, você fez a limonada, você chegou à pandemia e você pegou aquela aprovação tão querida na lista da PGE e falou, não, se não for para ser nomeado agora, é porque eu tenho que, de alguma forma, melhorar e aprender com isso. Então, a partir desse momento, você começa a ver Deus em cada momento, em todos os sinais, estar atento a isso, ter os seus momentos também de descanso, ter seus momentos de quietude, como você bem falou, seja ao acordar às 7 horas da manhã, religiosamente, e apreciar, portanto, um café sem nenhum tipo de distúrbio, de distração, que pudesse te tirar daquele momento presente. Assim como você parava às 11 horas, ia fazer o seu almoço e voltava e descansava e colocava as séries em dia, estudando de domingo a domingo, dá para perceber, portanto, que toda a sua caminhada, Alan, ela mostra de uma pessoa que tem uma serenidade, uma doçura com a vida. E eu acho que é tão bonito de ver isso. É tão bom para mim passar esse momento aqui contigo e todos vocês que estão aí escutando, porque a gente percebe essa sua inteireza naquilo que você tem construído, que vai respingar no serviço público, vai respingar na sua vida como professor ou como pessoas aqui que estão se inspirando na sua história. Então, eu acho que você serve como um instrumento não só do seu sonho, mas para de outras pessoas agora. Eu acho que externar um pouco desse Alan aqui. Eu queria até perguntar, aproveitando assim, é sempre muito jargão, mas é sempre aquela capacidade que a gente tem de olhar para o Alan ali de 2018, 2019, então talvez ele ali durante a faculdade, porque tem muita gente que está durante a faculdade. Eu não sei quem foram as suas inspirações para você ir para o ramo dos concursos públicos. Queria saber se veio dos pais, se veio de tio, se veio de amigo, de quem foi. Mas o que é que você, Alan, falaria para o Alan Júnior ali, né? 2017, 2018. Acredite, realmente acredite em você, no universo, em Deus e siga. Realmente acreditar, porque acho antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, a gente tem que acreditar. Então eu falaria para Alan que naquele momento algumas vezes não acreditava, duvidava. Acredite, independente do que aconteça, acredite e siga o seu coração, confie no universo, porque o universo sempre reserva coisas boas para aqueles que lutam por seus sonhos, né? Então, essa palavra, não é nem uma frase, é uma palavra, Alan, acredite, que você vai chegar lá onde você quiser, sabe? E de inspiração para concurso foi na faculdade, assim, com Instagram, porque seguindo professores que já atuavam como juiz, promotor, na época eu nem seguia, não tinha conhecimento muito sobre procuradoria estadual, realmente só vim conhecer esse mundo das PGEs lá depois de um ano de formado que eu me encontrei, né? Mas realmente tem a magistrada Aline Soares, que eu acompanho muito ela me inspira muito nessa disciplina, o Caio, a questão tanto da vida, né? Eu sempre busquei procurar influenciadores que me motivassem para o bem, né? O senhor, com a questão da espiritualidade, né? Que acho muito bonito os seus textos, os seus reels, os vídeos, quando o senhor vem a epifania na praia, né? Depois de uma corrida, sempre tem uma epifania. E sempre eu fui buscando isso. Algo que vai além dos concursos públicos para me inspirar, porque eu sabia que a vida dos concursos públicos não se resume a isso, né? Vai muito além. E foram essas pessoas que eu fui vendo, me inspirando, porque na minha família eu sou a primeira pessoa que estudou para concursos públicos, da área de direito eu sou o primeiro também. Aí a minha família veio com apoio, né? É a minha base, que eu sempre falo que foi um sonho que foi conquistado a muitas mãos. Que eles sempre me apoiaram muito, né? Sempre acreditaram nas minhas ideias, confiaram nisso, e sem eles eu não teria a liberdade de caminhar o que eu precisaria caminhar. Essa compreensão
de cada sacrifício temporário, de cada vez que eu não posso, vou para o aniversário, mas vou sair mais cedo. Hoje eu não posso ir na sua casa, vó. Esses nãos, né, que a gente é obrigado a dar, e a compreensão deles fez com que eu tivesse força para realmente dizer não quando era necessário dizer não, e estar presente nos momentos especiais, mesmo que seja um pequeno tempo, né? Eu tentei valorizar. Se eu tinha meia hora para estar com eles, eu estaria meia hora em sua inteireza, né? 30 minutos de forma inteira com eles. Isso me ajudava muito. Pô, meu irmão, que massa, velho. Sua avó, hoje ela deve estar de alguma maneira radiante, né? Com essa, com essas passadinhas que você dava, mas na passadinha você se colocava. Eu lembrava de um amigo meu conversando sobre isso, e eu vou te falar, meus amigos, eles me conhecem muito pela passadinha. Eu sempre dou uma passadinha, mas eu nunca Isso. ficava, entendeu? Eu passava ali 10 minutos, às vezes eu se fazia presente através de um áudio, eu falava, meu irmão, eu não tô aí, mas bicho, eu te amo, velho. Sabe que tem o cara do peito, entendeu? Mas assim, não vai dar, velho. Mas assim, eu te considero muito, você sabe que você é meu parceiro. Ou seja, você entregava tudo ali para mostrar, ó, eu não vou estar presente do teu lado, mas, meu irmão, você tá aqui, ó. Você tá aqui, Exatamente. eu tô carregando E você foi... comigo, né? E eu acho que talvez é essa função que Exatamente. tu Até a faz, né? questão de WhatsApp. Eu falava para minha amiga, quando ela mandava mensagem de manhã, eu só respondia à noite. Eu falei, amiga, eu te amo. E isso vai passar. Entenda que eu estou com você, mesmo que eu não esteja fisicamente com você. Você está dentro de mim, do meu coração. E isso com todas as pessoas, né, que eu amo. Meu namorado, minha família, todo mundo estavam dentro de mim e eu lá pensando neles, sabendo que aquela luta também iria irradiar neles, né, de alguma forma. São sacrifícios temporários para vitórias permanentes. E a compreensão das pessoas que estão na nossa volta faz com que a gente realmente tenha mais força, porque não é todo mundo que entende, né? Só quem está passando pelo concurso público, pelas renúncias, consegue compreender a necessidade disso. Então, a minha família realmente, esse suporte deles me ajudou extraordinariamente. Ô, meu irmão, que massa. Eu não quero nem falar nada depois de tudo que eu escutei. Tanta coisa linda. Assim como a colega aqui, ó. Que coisa linda é isso, né? Eu tô sem palavras. Eu não quero estragar. Por favor, meu irmão, se quiser deixar alguma mensagem para mais alguém, eu só quero A agradecer a mensagem que eu você. tenho para todo mundo que está na batalha por buscar algum objetivo é que continue. Mesmo que tudo diga que não agora, você vai construir o sim em breve. Continue independentemente de qualquer coisa, das dificuldades, dos mares bravos, né? Continue, porque você vai chegar. E siga o caminho da luz, né? Porque sem a luz, sem Deus, a gente não é nada. A gente é uma partícula minúscula do universo. Diante das grandezas do universo, a gente também é capaz de construir grandes feitos, porque não estamos sozinhos. Ô, meu irmão, muito obrigado de coração. Você está aqui abrindo seu coração, entregando o seu melhor. É patente, tá na cara. Eu sinto isso aqui, arrepia, entendeu? Muito obrigado, agradeço a Deus. Hoje eu vou mandar os pensamentozinhos a você por ter colocado, né? A ela na minha vida. Mudou completamente o meu dia aqui. Você conseguiu me iluminar também. Eu acho que as pessoas que estão aqui também, né, refletem Aí esse eu que mesmo pensamento. agradeço pelo convite e Muito pela sua obrigado. pessoa, né? Que pode ter certeza que o seu trabalho muda vidas que o senhor nem imagina que está mudando. Cada palavra que o senhor fala, cada intenção nas postagens realmente toca. A gente sente, cada reflexão ajuda muito. Então, o seu trabalho é indispensável e o senhor é uma referência para mim. Se eu puder construir isso, ser instrumento também nas vidas das pessoas como o senhor faz, eu já vou estar muito feliz. Esse é o propósito, nós servir à Oh, meu sociedade, a irmão, todos. dedica a Deus. Vamos lá. Dedique inteiramente a Deus, meu irmão. E vamos seguindo, vamos lá, construindo. A gente vai. Eu conto com você também, vou contar com você para a gente Com fazer algo certeza. O que juntos. eu puder ajudar, estou à disposição. Valeu, Alan. Muito Obrigado, obrigado, senhor. então, Boa pessoal. Boa noite. noite a todos Até vocês. mais. Estou à disposição, meu irmão. A Tá gente se certo. fala, viu? Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Fica com Deus.